A gente conversa agora com o senador Humberto Costa, integrante da CPI da pandemia, que faz a gentileza, depois de mais um dia longo, vir aqui conversar conosco. Senador, Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Ouço bem, Mona Lisa. Você me ouve bem? Muito bem, muito obrigada. Sim, senador, tenho feito essa referência em alto e bom som para todos os senadores, não importa em que lado eles estejam, governistas, oposição, independentes, sempre que nos dizem sim aí para a gente amarrar o dia numa entrevista, é sem dúvida muito importante, mas eu sei que é um sacrifício aí que vocês fazem em prol da boa informação, que é o que a gente segue aqui na CNN. Mas vamos lá, senador. Hoje, o ex-secretário do Ministério da Saúde, Elcio Franco, falou que Dimas Covas teve uma percepção equivocada sobre o atraso ali nas negociações da Coronavac. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi na mesma linha, dizendo que Luana Araújo entendeu errado sobre a não nomeação dela. Minha pergunta que me bateu na hora que eu assisti ali, estou assistindo absolutamente tudo, além da obrigação pela curiosidade também como cidadã brasileira. Quando as respostas questionam ali a capacidade de cognição dos envolvidos ou dos excluídos, significam o que para o senhor, senador? Bom, eu acho que muitos deles vivem praticamente numa realidade paralela, porque eu acredito que alguns acreditam naquelas afirmações, naquelas inverdades. É o que na psiquiatria a gente chama de mitomania. A pessoa cria inúmeras mentiras e acredita nelas, né? Essa é uma hipótese. A outra hipótese que eu acho também que é muito forte é de que há um fechamento muito bem articulado daqueles que vêm ali depor e que têm vínculos com o governo para preservar o presidente Bolsonaro e preservar o governo. Às vezes até se contradizem entre si, mas sempre no afã de tirar do foco da discussão e da investigação o presidente da República, né? E aí usam desse estratagema, né, de mentir de uma forma descarada. O pior é que, às vezes, o indivíduo digamos assim, acariado com ele próprio, né? A gente pergunta o que é que foi aquilo ali, o que é que aconteceu? Ah, não, aconteceu de uma maneira totalmente diferente do que vocês estão dizendo. Aí a gente mostra ali um vídeo feito por aquela própria pessoa, dizendo aquilo que nós estamos dizendo. Então, é uma situação difícil. Agora, lógico que no final isso tudo vai fazer parte do relatório e cada um vai ter que arcar com a sua responsabilidade. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Senador, boa noite. Eu tenho a impressão de que vocês, com o gabinete paralelo, vocês começam a chegar mais perto ali do presidente da República, mas, ao mesmo tempo, não há unanimidade aí no grupo de vocês sobre atingir diretamente, pelo menos nesse instante, o presidente Jair Bolsonaro, seja por questões políticas, seja por não ter, na avaliação de vocês, elementos. Isso que eu queria ouvir do senhor. De que maneira vocês pretendem chegar diretamente no presidente da República? Porque toda vez que se discute quebras de sigilo, vamos dizer assim, de palacianos, né, como a gente chama, seja do filho, do vereador Carlos Bolsonaro, que não é palaciano, mas é filho do presidente, seja do Fábio Van Garten, que foi SECOM, o sigilo bancário, eu digo principalmente, vocês ali evitam, tem ali uma divergência interna e preferem deixar quieto para continuarem a marchar unidos. Como vocês pretendem atingir, chegar perto ali dentro do Palácio? Não, veja, eu acho que dentro do Palácio nós já estamos desde o primeiro momento, né? Porque toda essa condução desastrosa que o Brasil vem tendo no enfrentamento à pandemia da Covid-19, ela é determinada diretamente pelo presidente da República. Ele pode sofrer algumas influências, esse gabinete do ódio influi, o deputado Osmar Terra influi bastante, mas todas as decisões, os atos e as ações são feitas pelo presidente da República. Em relação a esses temas de quebra de sigilos, sejam quais forem, na verdade, o que há é uma preocupação com duas coisas. A primeira é que o presidente e os seus aliados
tentam desqualificar a CPI, dizer que ela é tão somente para desgastar o governo e o presidente, e nós queremos evitar algumas decisões que deem argumentos a esse grupo para fazer esse discurso para essa sua base, não é? Então, essa tem sido uma preocupação. É óbvio que haverá um momento que nós vamos ter que efetivamente avançar. Agora, do ponto de vista de quebra de sigilo, a nossa preocupação é porque precisamos que essas decisões sejam muito bem fundamentadas, que nós tenhamos elementos. Porque em muitas outras CPIs, de um tempo para cá, os depoentes têm recorrido ao Supremo contra a quebra dos seus sigilos, e aí o Supremo tem atendido muitas vezes as demandas para que não haja a quebra, ou pedem uma instrução melhor por parte do Congresso Nacional, com mais elementos que justifiquem essa quebra do sigilo, né? Então, tem havido muito mais uma cautela da nossa parte. E há também, entre nós, aqueles que acham que não deve se mexer nisso. Eu, pessoalmente, acho que sim, que é preciso, é necessário. E no momento adequado, vamos fazer. Renata Agostini, agora a sua pergunta, Renata. Senador, boa noite. Quando a CPI começou, o discurso de muitos dos integrantes era que, além de, claro, buscar a cronologia dos fatos, o que nos fez chegar até a situação de hoje, de um número tão trágico de mortos e atraso nas vacinas, era também ser uma CPI que pudesse ser propositiva e ajudar o governo a corrigir rumos. A gente viu hoje, durante o depoimento de Élcio Franco, o presidente Jair Bolsonaro fazer um discurso num culto em Anápolis, no qual ele retoma diversos argumentos, como a defesa de medicamentos ineficazes, como a cloroquina, questionando o número de mortos. Essa ambição da CPI, o senhor acredita que ela ainda pode acontecer, ou o embate político, na verdade, vai acabar fazendo com que o governo federal fique mais arraigado, o presidente mais apegado a esses pontos que ele sempre defendeu? Não, eu acho que já há efeitos desse trabalho de fiscalização por parte do Senado Federal, né? Nós vimos aí mudanças na equipe de governo, né? Nós vimos uma movimentação para a aquisição de novas vacinas, não é? Há a promessa aí de nós termos até o final do ano um total de quase 600 milhões de doses de vacinas, segundo o governo. Eu estou botando muita fé nisso, mas eles estão se movimentando para fazê-lo. Até a Moderna já está na relação daquelas vacinas e o governo estaria contratando. Nós vimos a aprovação por parte da Anvisa da utilização da vacina Sputnik, que é um avanço também, da Covaxin, da Índia, e isso tem tudo a ver com a preocupação que eles têm, não é, com o desgaste que essa falta de vacinas, que essa péssima gestão do enfrentamento à pandemia tem. Tá? Eu acredito que sim, que tem havido mudanças, eles se esforçam lá para tentar negar que o governo agiu de forma errada, então eu acredito que sim. Senador, nós estamos aí na iminência, né? O Caio já tratou sobre isso, sobre o gabinete paralelo que os senhores dizem que existiu e que ainda existiria, né? Pela quantidade ali de orientações. Mas ficou claro no depoimento do ex-secretário Élcio Franco hoje os encontros que ele teve, tanto com a doutora Nise, tanto com o deputado Osmar Terra e tanto também com o empresário Carlos Wizard. São muitas vezes mais encontros com essas pessoas do que necessariamente com o chefe, né, ou com os interlocutores que estavam ali na urgência, como governadores e prefeitos também. O que a rotina de encontros e de presença mesmo dessas pessoas, como isso pode, de alguma maneira, corroborar para o que vocês acham fundamental de revelação, nesse caso, do tal aconselhamento paralelo ou do gabinete paralelo, aí escolha a definição que o senhor quiser. Como isso pode ser determinante, especialmente no depoimento do deputado Osmar Terra?
Bom, é determinante, primeiro, porque a tese da imunidade de rebanho, ela só foi aplicada durante tanto tempo apenas no Brasil. Nós tivemos algumas primeiras iniciativas, como foi o caso da Grã-Bretanha, o caso da própria Suécia, experiências que deram resultados extremamente negativos e que fizeram com que a gestão da pandemia mudasse completamente nesses países, adotando isolamento social, adquirindo as vacinas, enfim, não é? E aqui no Brasil é a experiência mais longa, a experiência de fazer com que o vírus seja controlado pela transmissão da doença entre as pessoas, né? E isso ao custo de centenas de milhares de mortes, como está acontecendo no Brasil hoje, não é? E há uma evidência muito forte de que esse aconselhamento para além do Ministério da Saúde que havia lá no Palácio do Planalto, reforçava essa visão da busca da imunidade de rebanho, reforçava a visão de que as vacinas não são seguras e elas não são eficazes, reforçava a visão de que medidas de distanciamento, de isolamento social não produzem resultados positivos, ao contrário, produziria depressão, problemas psicológicos e outros mais, além do problema econômico. Então, somando-se isso ao fato de que uma política pública tem que ser elaborada e executada por uma instituição pública, portanto, o Ministério da Saúde, é mais um fator agravante, porque inaugura aí uma forma de administração totalmente exótica, eu diria, no Brasil. Sim, senador, para terminar de um jeitinho mais leve, se é que dá, hoje a gente viu lá a turma do Deixa Disso levantando, 4 senadores segurando, Otto Alencar de um lado, Marcos Rogério do outro, e dedo em riste e tal. Vocês estão tomando, naquilo que a gente vê vocês tomando o tempo inteiro, tem um chazinho de camomila, a gente pode se preparar para novos momentos tensos, porque a tensão está numa escalada. Eu sou telespectadora assídua da transmissão e isso é perceptível. Tem que tomar um chazinho para encarar o dia, senador? Tem que tomar um chazinho. O grande problema, na verdade, é que a base do governo, como ela não tem a maioria, ela procura de todas as formas gerar algum tipo de tumulto, vencer com a versão que ela tem de que a CPI não tem utilidade, que ela é um instrumento político, e muitas vezes são veementes, né? E aí terminam por irritar algumas outras pessoas que têm um temperamento diferente. Além do mais, quem é contra o governo sofre um verdadeiro massacre nas redes sociais, uma tentativa de desmoralização. Então, as pessoas já estão um pouco esgotadas e com os nervos à flor da pele com o trabalho sujo que o bolsonarismo faz no nosso país, destruindo, na minha visão, a nossa democracia. Haja chazinho, hein, senador? Muito obrigada, senador. Aliás, chá do quê de camomila é preferência do senador? Qual é a preferência do chá para acalmar? Camomila é bom. Camomila é bom, então tá certo. Pura curiosidade, muito obrigada, senador. Boa noite, até uma próxima.